anjos, apareceu um anjo para eles. Isso é o que é narrado, isso é homologado pela Igreja Católica, isso também houveram repórteres, jornalistas, saiu em jornal, tudo isso que eu estou falando aqui foi documentado e é aceito como oficial e real pela Igreja Católica, está publicado nos anais da Igreja Católica. Então, para essas crianças que estavam em Portugal e em Fátima, quando apareceu um anjo para eles, ele era transparente, as crianças falavam, diziam, e brilhava como um cristal. Era Lúcia, de 9 anos, e os primos Jacinta e Francisco Marco, respectivamente de 6 e 7 anos. Ficaram pasmos. E o anjo disse para eles, não temas, eu sou o anjo da paz. Isso foi em 1916. Durante o resto de 1916, enquanto a Primeira Guerra Mundial estava acontecendo na Europa, o anjo apareceu mais 2 vezes para essas crianças, mas eles não contaram a ninguém o que tinham visto. Esse anjo, como Asta falou, esse homem, esse ser que se apresentou, era ele, era um deles. No ano seguinte, em 1917, os 3 pastorinhos e os irmãos estavam exercendo suas funções de pastor num local chamado Cova de Líria, um nome assim, que era propriedade do pai de Lúcia. Isso em 13 de maio de 1917. Enquanto eles brincavam, crianças cuidando do rebanho, relataram que viram um clarão repentino, com uma tempestade iminente. Preocupados com suas ovelhas, enquanto tentavam abrigá-las, notaram que um segundo clarão na metade da encosta. Viram um outro clarão. Quando uma senhora, vestida de branco, brilhando mais forte do que o sol, emitia uma luz límpida e intensa. Viram esse ser. Uma senhora, ou seja, uma aparência humana, né? Uma bela dama, toda de branco, saindo de uma nuvem que foi dissipando e apareceu em cima de um pequeno carvalho verde. É a próxima imagem, puder colocar? A próxima imagem? É que tem a nossa, que é as 3 criancinhas. Sim. Para a gente visualizar a visão, poder aumentar, pronto. Então, aí é uma retratação da época, um carvalho, né, na beira de uma árvore, elas viram um clarão, pensou que ia chover, ia ter uma tempestade, e de repente se apareceu essa senhora, que eles descrevem assim, né, uma senhora vestida de branco, brilhando mais forte que o sol, emitindo raios de luz, uma luz límpida e intensa, e ela era muito bonita. Interessante que Astar e todos os seres que apresentam dizem todos são muito belos, como Marília falou, etc. Então, essa foi a retratação da imagem dos 3 pastorinhos, né? A história continua. Ela disse para eles assim, não tenham medo, não vou machucar vocês. Ou seja, acalmou elas. E disse a senhora, aí Lúcia, a mais velha, maravilhada, né? Perguntou de onde a senhora vem, e ela falou, do céu, do alto, né? Só para fazer uma parte aqui, todos os seres extraterrestres vêm do céu, né? Respondeu, do céu, e pediu aos 3 pastorinhos que viessem todo dia 13, a partir daquele dia do mês, durante 6 meses consecutivos até outubro, recomendando também que rezassem para que terminassem a Primeira Guerra Mundial. Falou, olha, o rapaz entrou, as pessoas mandando mensagem para mim agora, não tem um amigo meu que sabe que eu estou na live mandando mensagem. Vinícius, aguarda aí um pouquinho. Aí, olha só. Então, recomendando que também rezassem para que terminasse a Primeira Guerra, ou seja, o que está se mostrando aqui? O poder da oração. A oração tem poder, né? Então, ela pediu que eles voltassem todo mês, e ao mesmo tempo que voltassem, também que continuassem orando, rezando, né, como a pessoa quiser chamar, para que acabasse a guerra, e que também os soldados pudessem voltar, entre eles o irmão de Lúcia, que pudessem voltar para sua casa vivos, né?
Então, olha a preocupação desse ser que se apresentou. Vamos orar para que acabe a guerra. Então, a gente vê claramente aí a missão que estava ligada de alguma maneira ao que estava acontecendo no mundo naquela época, a Primeira Guerra Mundial. Então, ela se apresentou aí, que tem a ver com o que Astor falou também. Jacinta contou isso para sua mãe, sobre a aparição, e ela, alarmada, não teve dúvida, foi falar com o pároco, né? Foi falar com o padre na igreja. Daí as notícias da visão se espalharam de boca em boca, e no mês seguinte, a partir de todo mês, as multidões começaram a se aglomerar, né? A primeira foi dia 13 de julho, sendo que no dia 13 de julho, que foi a terceira aparição, as crianças disseram que esse ser, que a partir de então, aí que eu vou deixar bem claro, a partir desse momento, começaram a dizer que era a Virgem Maria. Não vou dizer que não era, nem vou dizer que era. Eu vou dizer o seguinte, a gente está falando de uma época de 1917, de um país católico, pessoas muito simples, e a referência, as pessoas todas eram uma referência católica. Então, e era uma senhora, não tinha como ser diferente. Para eles era a Virgem Maria. Não vou dizer que era, nem que não era. Eu acredito que era um ser, mesmo que esse ser possa ser a própria Virgem Maria. Não vou entrar nessa questão. Mas a questão é que as crianças, quando relataram, não falaram que era a Virgem Maria. Falaram que era uma senhora. Só que as pessoas começaram a dizer que era a Virgem Maria. Então, cada um entende como puder e guarda para si isso, né? Então, essa notícia se espalhou, e na terceira aparição, essa senhora, que eles começaram a chamar já da Virgem Maria, revelou 3 segredos para eles, e disse que em 13 de outubro faria um milagre para que todos pudessem ver. Esses segredos ficaram guardados com eles, depois foi passado para o padre, foi passado para a igreja, daqui a pouco a gente fala deles. No dia 13 de agosto, que é quando elas deveriam retornar, e as pessoas, os aldeões, os vizinhos, iam para lá também, as autoridades, um burocrata do Estado, pegou elas de carro lá na vila e levou para um outro local, a Nova Orém, na Esperança, Nova Orém, numa localidade lá, um lugarejo, na esperança de fazer com que retratassem os seus depoimentos. Então, eles não estiveram presentes no dia 13 de agosto. Certo? Mas no dia 13 de setembro, 30 mil pessoas apareceram na localidade onde eles moravam, presentes. Foi quando eles falaram e anunciaram a todos que a Nossa Senhora, né, iria operar um milagre no dia 13 de outubro. E naquele dia, então, no dia 13 de outubro, uma multidão foi para lá. Há quem diga que chegou a 100 mil pessoas. Outros dizem 70 mil e 40. Vamos ficar, então, na média. 70 mil pessoas se dirigiram ao lugarejo no dia 13 de outubro de 1917. Aí tem algumas fotos em preto e branco. Em 1917? Olha, bem próximo da gripe espanhola, 1918. E da Guerra Mundial também, né? Da Primeira Guerra Mundial. Que coisa. É para mostrar a próxima imagem, então? Então aí a gente vai mostrar aqui as crianças, vamos mostrar algumas imagens da época do pessoal que foi se aglomerar lá na hora. Certo. Aquela foto preto e branco das crianças. Essa aí? Essas foram as 3 pessoas, os meninos, o menino e as 2 meninas, que tiveram a visão. Quer ir para a próxima foto? Sim. Agora vamos ter fotos do dia 13 de outubro. Isso foi tudo documentado no jornal da época, tá? Isso são fotos reais do momento. Isso é o pessoal aguardando a aparição, o milagre. Aproximadamente 70 mil pessoas.
Fotos reais do evento. Reais do evento. Se quiser, pode ir passando também. Foi o jornal da época, foram jornais. Um jornalista, inclusive, deu um depoimento, ele era um ateu. Daqui a pouco a gente vai ver o depoimento dele. Muito emocionante essas fotos. Vou aumentar aqui o tamanho da próxima imagem. Vinícius, fica tranquilo aí, viu, Vinícius? Olha aí. Muita gente. Muita gente. Muita gente. Essa é uma foto também do dia, 13 de outubro de 1917. Mais imagens? Tem mais uma imagem aí, vamos mostrar mais uma imagem? Vou mostrar logo todas as imagens? Sim. Para depois a gente entrar nos depoimentos. Então foram várias imagens, porque isso aí foi um evento divulgado nacionalmente, vamos dizer assim, né? Portugal não é tão grande, mas o pessoal daqueles vilarejos, porque na época não tinha avião como a gente tem hoje, né? Mas nem carros velozes, nem pistas, autobans. Se quiser, pode colocar. E a próxima foto, que é o jornal. Sim. Aí está. Pronto. Isso aí é o jornal da época mostrando as fotos, tá vendo? O Milagre de Fátima. Vou aumentar o tamanho. Aqui. Você aumentar e mostrar a página de cima e embaixo, descer, né? Isso, para ficar melhor, porque às vezes tem pessoas que estão assistindo pelo celular, fica muito pequeno. O Vinícius quer falar com você mesmo. Agora foi Débora. Agora foi a Débora. Ô, Débora, segura a onda aí, Débora. Amigos, segure o WhatsApp, por favor. Foi minha sobrinha agora. Aí. Pronto. Então, tá vendo que isso é um evento marcante, né, da época. Tudo foi documentado, registrado. Pronto. Então, se você quiser passar... Aí eu vou falar como foi o evento, certo? De acordo com muitas indicações de testemunhas, por exemplo, o avô materno de Fátima Magalhães diz aqui o que aconteceu na época. Após uma chuva torrencial, as nuvens se dissiparam no firmamento e o sol apareceu como um disco opaco. Apareceu um sol em forma de disco opaco. Rapaz, o pessoal está... eu acho que é o Instagram. Eu vou tentar... Eu não tenho como desligar. Só se eu desligasse meu Instagram aqui, viu? E está aparecendo isso, mas tudo bem. Então, apareceu um sol, um disco opaco, girando no céu. Olha só. É por isso que se chama o milagre do sol. Tem um detalhe que o jornalista fala, que as pessoas estavam olhando para um lado, onde estava o sol. Mas, de repente, eles viram que apareceu uma outra imagem, que foi esse sol, esse disco opaco, as pessoas viraram para o outro lado, girando no céu. Mas ele brilhava como um sol mesmo. Ou seja, porque a gente vê o sol aqui da Terra, a gente tem uma dimensão do sol. A dimensão que esse outro disco tinha era a mesma dimensão do sol, mas era um objeto bem mais próximo da Terra, né? Mas, quando as pessoas olhavam, eles viam como um sol brilhando. A Célia disse que era uma nave. Não, com certeza, Célia. Eu vou chegar lá. Vou chegar lá. Então, eu estou dizendo como está descrito no jornal da época, né? Um disco opaco girando no céu. Algumas afirmaram que não se tratava do Sol, mas de um disco de proporções solares, semelhante à Lua. Semelhante a uma Lua, porque ele é bem opaco. Disse ser observável e ele significativamente menos brilhante do que o normal, sendo que ele emitia luzes coloridas, né, que refletiam na paisagem e nas pessoas em toda a circunvizinhança. Era uma luz que refletia em toda a região, em todo aquele lugar. Esse sinalzinho aqui é o Instagram que está tocando.
Geralmente agora deixa rolar, mas sempre antes de começar qualquer live já fica até a dica para uma próxima, silenciar as notificações. Mas continue. Débora, por favor, Débora, sobrinha, não use o Instagram agora. Olha só, ela usou de novo. Mas tudo bem. Vamos lá. Muitos coloridos essas luzes, né? Foi relatado que esse pretenso Sol se teria movido com um padrão de zigue-zagues. É coisa interessante, né? Um Sol se movendo com um padrão de zigue-zagues e assustou a muitos dos que estavam ali, que chegaram a pensar que era o fim do mundo, né? Muitas testemunhas relataram que na hora que isso aconteceu, porque teve uma chuva, né, antes disso, uma chuva torrencial, mas logo depois que esse Sol se apresentou, muitas pessoas relataram que as roupas que estavam molhadas ficaram completamente secas num curto espaço de tempo. E relataram algumas experiências de cura. Aí tem de tudo. Diz até que cego, paralítico andou, cego viu, mas isso são relatos, né? E outras doenças não explícitas foram curadas. E agora, sendo que vários casos foram comprovados por testemunhos médicos. Várias pessoas foram curadas. Isso é o que diz o jornal da época. De acordo com os relatos da testemunha, esse milagre do Sol durou cerca de 10 minutos. Aconteceu uma chuva torrencial, de repente apareceu esse disco brilhante. Aí agora eu vou para os depoimentos. Milagre, como as pessoas gritaram. Fenômeno natural, como diziam alguns especialistas. Isso é uma pessoa dizendo na época. No momento, isso não me preocupa, eu apenas digo o que vi. O resto é questão de ciência e igreja. Ou seja, ele diz assim, eu não estou preocupado se é milagre ou se é um fenômeno natural. Isso é com a igreja e com os cientistas. O que eu estou vendo é o que está valendo. Do cimo da estrada, pessoal, se aglomeraram carros que se conservavam em torno, muitas pessoas. Via-se toda a multidão voltar-se para o sol, que se mostrava livre numa nuvem, sem zênite, esse sol. O astro lembrava uma placa de prata fosca, e era possível fitar os olhos, sem um mínimo de esforço, ou seja, porque o sol a gente não aguenta ver, mas a gente podia olhar. Ou seja, não queimava ao olhar. E um alarido, né? As pessoas gritando, conversando. Então, uns gritavam milagre, maravilha, né? Aos olhos deslumbrados daquele povo, cuja atitude nos transporta aos tempos bíblicos. E de pálido e assombroso, com a cabeça descoberta, aí encarou esse azul, que esse sol tremeu de maneira que nunca se tinha visto, com movimentos bruscos que desafiavam todas as leis cósmicas. Falou-se na época assim, o sol dançou, como se fosse um bailado, porque aquele objeto começou a voar ali, né? Quem falou isso foi um jornalista ateu de nome Avelino de Almeida. Isso foi publicado em 29 de outubro de 1917. Outra pessoa falou assim, o Sol em um momento envolto por uma chama escarlate e outro envolvido por um halo amarelo e cor púrpura. Parecia ter um movimento excessivamente rápido e giratório e às vezes parecia solto no céu, aproximando da Terra, irradiando um forte calor. Dr. Domingos Pinto Coelho, do Diário Católico. Esse calor fez com que secasse as roupas. Ao meio-dia, de acordo a uma da tarde, logo após o meio-dia, a chuva parou, o céu ficou numa cor cinza perolada, iluminou a vasta paisagem árida com a luz estranha. O sol estava coberto por um véu transparente que os olhos puderam vê-lo e fixá-lo facilmente. A cor cinza madrepérola mudou para um tom de prata. As nuvens se separaram e o sol prateado envolto numa luz cinza foi visto girando e girando em círculos, que se abriu em nuvens da catedral e se estendeu sobre a multidão, que estava ajoelhada com as mãos estendidas. Pessoas choravam, oravam de cabeça descoberta na presença do milagre. Segundos pareceram horas, desde que foram. Do jornal O Dia de Lisboa, 17 de outubro de 1917. Ou mais um aqui. De repente eu vi um clamor de centenas de vozes e vi que a multidão espalhada aos meus pés deu conta para o lugar de onde até aquele momento se esperava que se concentrasse o sol. Eles estavam olhando para um lado, olhando para o outro. Do outro lado, eu também me virei para o lado que atraiu o olhar de todos e pude ver o sol aparecer como um disco muito claro, de contornos nítidos, que brilhava sem ofender os olhos. Não podia ser confundido com o sol visto atrás de uma névoa.
que não estava lá na hora, porque não era velado nem escuro. Em Fátima, manteve sua luz e calor e destacou-se nos céus com seus contornos nítidos daquela esfera, brilhando de luz e calor. O disco do Sol não ficou imóvel, tinha um movimento vertiginoso, não como um piscar de uma estrela, não como um piscar de uma estrela, ele se movimentava mesmo em todo o seu esplendor, porque girava sobre si mesmo em giros, ele usou a palavra loucos, né? Durante o fenômeno solar que acabei de descrever. Também houve uma mudança na cor da atmosfera e logo percebi que tudo estava escurecendo. Primeiro olhei os objetos mais próximos, depois estendi meu olhar para os campos e até o horizonte. Vi tudo ficar numa cor ametista, que é a cor violeta, né? Os objetos ao meu redor, o céu, a atmosfera, tudo ficou na cor ametista, tudo ficou na mesma cor, de perto e de longe. Foi um espetáculo de luz, né? Assumindo uma cor depois mais damasco e amarelo. As pessoas depois começaram com aquela cor amarelada, olhando para as pessoas, essa pessoa disse, parecia que estavam sofrendo de icterícia. E lembro-me de me divertir e ver as pessoas com aparência feia e desagradável. Ele falava. Minha própria mão estava dessa cor. Então, de repente, houve um clamor, um grito de angústia irrompendo. O sol girou selvagemente, parecia se desprender do firmamento. A nave se moveu, né? E se tornou vermelho como sangue e avançou em direção às pessoas de uma maneira ameaçadora, como se fosse esmagar com seu peso imenso e ardente do calor que ele tinha. Durante esses momentos, tive uma sensação verdadeiramente terrível. Embora, durante os fenômenos que descrevi, foram observados por mim em estado de espírito calmo e sereno. As luzes, o que ele via, ele estava calmo e sereno, mas quando se movimentou, ele ficou muito assustado. Interpretá-los e explicá-los, isso não é tarefa dele, é dos outros. Finalmente, devo declarar que nunca antes nem depois testemunhei tais fenômenos atmosféricos. José Maria Proença de Almeida Garré, professor da Faculdade de Ciências Naturais da Universidade de Coimbra. Não era qualquer um. Vou falar mais dois aqui. As nuvens se abriram, o sol em seu zênite apareceu com todo o seu esplendor e começou a girar vertiginosamente seu eixo, como o mais magnífico fogo de artifício que se possa imaginar, assumindo todas as cores do arco-íris e lançando flechas de luz muito colorida. Esse espetáculo sublime e incomparável se repetiu 3 vezes, durou cerca de 10 minutos. A imensa multidão, oprimida pela evidência desse terrível prodígio, se jogou de joelhos. Foi uma coisa fabulosa. Manuel Nunes Formigão, padre e professor do seminário de Santarém. E, para concluir, não me sinto capaz de descrever o que eu vi. Olhei fixamente para o sol, que parecia pálido e não me machucou meus olhos. Parecia uma bola de sol girando sobre si mesma. De repente, pareceu cair em zigue-zague, ameaçando a terra. Aterrorizado, corri e me escondi. No meio da multidão que chorava, pensando que era o fim do mundo. Joaquim Maria de Lourenço, que se encontrava em Abutreria, a 18 quilômetros. Né? Então, foram várias fontes citadas, né? E a fonte mais citada foram os escritos de John de Marchi, um padre católico italiano que passou 7 anos em Fátima, de 1943 a 1950, pesquisando e entrevistando, e fez o livro o Imaculado Coração, publicado em Nova York, Então, o que é que a gente viu aqui? Que a gente viu claramente que esse fenômeno, ele foi um fenômeno extraterrestre. Para nós aqui que estamos nesse grupo, que sabemos que já temos essa vivência, não se tratava de um sol, um disco. Se tratava de um disco que girava e se movimentava, né? Que ele era do tamanho do sol a olho nu para as pessoas que estavam ali. Ou seja, uma nave, um objeto voador não identificado, um UFO, um OVNI. E Asta declarou que eram eles fazendo. E isso apareceu, e o pedido daquela senhora, podemos ser a senhora de Fátima, era justamente esse, era para acabar com a guerra que estava acontecendo naquela época, que era a Primeira Guerra Mundial, e a preocupação deles para as guerras que viriam como a Segunda Guerra Mundial. Então, para concluir, já são da tarde, né? Tem agora a comunicação de Asta,